Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. E você que nos acompanha, vocês sabem que a gente trata dos temas aqui com muita responsabilidade. Então, quando a gente coloca uma chamada mais contundente, é porque a gente está examinando o assunto e a gente tem que tratar com muita responsabilidade e muita dureza quando é o caso também, né? Que é o nosso papo de hoje aqui. Se você está chegando agora, eu convido você a assistir os nossos vídeos, assistir esse programa aqui e se inscrever, compartilhar com os amigos. O nosso país precisa muito de pessoas que estejam entendendo que interesses comandam a política no Brasil e a economia do nosso país. A gente está numa situação muito complicada, então quanto mais a gente quebrar as fronteiras, as barreiras e divulgar o conhecimento e a informação, a gente estará ajudando de alguma maneira que o Brasil tenha algum tipo de consciência para resistir a tudo de errado que está acontecendo. Então vamos embora, você é bem-vindo, todos nós aqui temos funções muito importantes no nosso país. Vamos em frente. Gente, no programa de hoje, quando eu fiz a chamada aí na capinha do nosso vídeo, eu abordei a figura do Paulo Guedes. E não fiz por acaso, porque quando uma coluna de um grande jornal como o Jornal o Globo, que pertence a um grande grupo econômico de uma família de bilionários a serviço de outros tantos grupos bilionários, e esse jornal vaza uma notinha cujo texto é Operação Greenfield nos calcanhares. Segue em velocidade de cruzeiro, ou seja, velocidade permanente, né? A investigação contra Paulo Guedes por suspeitas de ter participado de fraudes em fundos de pensão por meios da gestora da qual era sócio antes de ser ministro. O que fez Paulo Guedes na vida para ser um bilionário, ser um homem tão endinheirado? Você não consegue informação sobre essas questões, sobre a vida dele, a participação dele na ditadura Pinochet, a ditadura sangrenta, corrupta e bandida de Pinochet. A gente não consegue muitas informações sobre Paulo Guedes. E um homem desse, sem um currículo público, ele vira ministro da economia do nosso país. Mas por que ele virou o homem mais importante da estrutura econômica do nosso país? Bolsonaro conhecia Paulo Guedes? Conhecia da onde? Qual o tipo de referência que tinha? Como é que foi essa aproximação? Como é que Bolsonaro entrega o nosso país para ser governado na área econômica por uma figura como Paulo Guedes? O que está por trás dessa história? Bom, muitos fatos serão revelados ao longo dos meses que se seguem. Esse tipo de notícia que está no jornal de hoje não é por acaso. Para ter sido veiculado esse tipo de tema é porque outras ações estão no porvir e quando isso é colocado num grande jornal, isso chama a atenção de toda a imprensa de uma maneira geral, que começa a colocar lupa também sobre esse episódio. No começo desse ano, você que já nos segue, que acompanha o nosso trabalho aqui, você viu que eu fiz uma matéria, fiz aqui uma entrevista no dia 22 de janeiro com o deputado federal Paulo Ramos, que tem uma série de iniciativas junto ao Tribunal de Contas da União e ao Supremo Tribunal Federal para que se revele quem é essa figura chamada Paulo Guedes. Se esse homem tem algum tipo de isenção para estar cuidando dos nossos interesses nacionais, os nossos interesses sociais, o interesse do nosso país, a soberania econômica do nosso país, os destinos do nosso povo. Será que ele pode fazer isso? Bom, eu convido vocês a assistirem essa entrevista, esse papo, que eu fiz lá no Lapa Café, que eu tive que fechar por conta da crise econômica, né? Já conversei com vocês sobre isso, né? E essa entrevista aqui, eu peguei só um trechinho para que vocês entendam quem é a figura que nós estamos abordando hoje. Vamos lá. E tem conflito de interesses, isso está sendo apurado e comprovado, né? Então, é o que o senhor está dizendo aí, o ministro Guedes, então, o buraco é muito mais embaixo. Enquanto esse ministro que foi pilhado, né, essa empresa de comunicação que recebia 4, 8 mil reais, documentos demonstram que o ministro Paulo Guedes retirou 600 milhões, 570 e poucos milhões. Não é uma coisa pequena. Não é uma coisa pequena. E ele integra um emaranhado de pessoas jurídicas que vão alterando o contrato social numa velocidade que dificulta até o rastreamento. Eu vi no material que o senhor preparou que tem sócios que têm a cota de uma cota nas empresas, né? Uma cotinha aqui, uma única, né? Uma colar, outra colar, depois eles mudam. Como é que é essa história?
Uma das empresas que eu integrava tinha um capital social de R$100. Fizeram uma modificação no contrato, passando para 300 e poucos milhões. Gente, eu coloquei só um trechinho aqui, mas é só esse trecho da entrevista com o deputado Paulo Ramos nos dá aqui algumas pistas, né? Que tipo de pessoa séria fica mudando o nome da empresa, a composição societária? Que tipo de gente fica o tempo todo fazendo esse tipo de modificação nessa escala de ter uma empresa que tem um capital social de R$100 e passa a valer ou passa a ter o capital de mais de 300 milhões de reais? Da onde vem a fortuna de Paulo Guedes? O que nós sabemos em relação a esses fundos de pensão que administravam o dinheiro dos servidores públicos da Caixa Econômica, Petrobras, Banco do Brasil, é que essas pessoas foram lesadas, elas tiveram prejuízo e os administradores tiveram lucros estratosféricos. E entre eles, ou dentre eles, está uma figura que é o Paulo Guedes. Há algum tipo de conflito de interesse, segundo questiona o deputado Paulo Ramos, de forma muito contundente e pertinente? Gente, se a gente fosse traduzir isso assim para o nosso cotidiano com uma coisa bem simplória, a gente poderia, por exemplo, pegar assim um fato de termos um presidente de um grande clube de futebol. Vamos pegar o Flamengo aqui. O presidente do Flamengo, e de repente o presidente do Flamengo seria convidado para, ou fosse convidado, melhor dizendo, né, para ser um árbitro de futebol, para comandar inclusive a arbitragem de jogos do Flamengo. Há algum tipo de conflito de interesse no meio dessa história? Isso precisaria ser investigado. Será que isso é moral, isso é ético? Então, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. O Paulo Guedes tinha interesse, ou tinha negócios, ou empresas envolvendo gás, petróleo, infraestrutura, capitalização, previdência. Então, como é que pode um homem desse cuidar desses assuntos sendo governante? Será que ele está cuidando dos interesses do povo brasileiro ou está cuidando dos interesses dos grupos aos quais ele é ligado, aos quais fizeram com que ele se enriquecesse, aos quais ele tem parentes, tem sócios e tem amigos? Será que Paulo Guedes se desvencilhou de todos os seus negócios para ter uma postura absolutamente isenta na condição de ministro da economia do nosso país? Os fatos estão demonstrando que não. Paulo Guedes só tem uma ação contundente nesse governo, é retirar direitos do povo brasileiro para beneficiar cada vez mais o capital, privilegiar cada vez mais os interesses internacionais, os interesses transnacionais. Então é muito suspeita essa ligação de Bolsonaro com Paulo Guedes. Como é que foi esse casamento entre ambos? Uma vez que eles não pertenciam ao mesmo grupo, eles não pertenciam ao mesmo segmento social, eles não tinham a menor vinculação. Então a história ainda vai demonstrar para a gente, de alguma maneira, porque isso vai vir à tona, como é que surgiu essa conexão do Bolsonaro ter entregue o nosso país a esse sujeito tão misterioso, esse sujeito cujo passado e cuja vida, cujos interesses econômicos você não consegue pesquisar pela internet. Eu vou disponibilizar também no vídeo, na nossa descrição, os documentos que eu também consegui ler, as solicitações que o deputado Paulo Ramos fez ao Tribunal de Contas da União, para as pessoas que quiserem entender um pouco mais esse assunto, puderem se debruçar sobre ele. Bom, o Bolsonaro, ele no meio dessa história toda, de que Paulo Guedes agora é observado, ele também paralelamente começa a ter a vida dele um pouco mais iluminada. O jornal Folha de São Paulo faz uma matéria hoje muito interessante, mostrando aqui com investigação muito consequente que Bolsonaro fez 350 trocas de cargos de servidores nos seus gabinetes, do seu gabinete lá na Câmara Federal. 9 desses assessores estão hoje com Flávio Bolsonaro, sendo assessores de Flávio Bolsonaro e, portanto, envolvidos nesse esquema da rachadinha, pegando parte do seu salário. Muitos são até fantasmas, conforme as investigações demonstram, e o dinheiro no final da história fica se prestando a benefício pessoal do parlamentar. Será que ele começou a fazer rachadinha, se apropriar de dinheiro dos servidores públicos a partir
de quando virou deputado, ou será que esse sistema já era implantado pelo próprio pai que faz esse discurso da moralidade toda e que muita gente acredita? Então, a situação está sendo colocada sobre mais foco agora, mas nós temos essa conjuntura que a gente o tempo todo aborda aqui, né? Os grandes meios de comunicação ainda blindam muito o Bolsonaro, porque ao blindar Bolsonaro, eles protegem Paulo Guedes, esse sujeito que está dentro do governo federal, cada vez mais agindo contra o povo brasileiro. Enquanto nós estamos no meio dessa pandemia, dessa crise, dessa situação social tão dramática, o que Paulo Guedes apresenta para o povo brasileiro? A retirada de direitos sociais dos trabalhadores, criando uma carteira verde e amarela, que é uma carteira de escravização, vamos dizer assim. Nós vimos a semana agora a movimentação dos motoboys, dos entregadores de comida, que estão sendo escravizados, estão numa situação subhumana, e é esse tipo de situação que Paulo Guedes quer aprofundar aqui no nosso país. Não há nenhum tipo de investimento público para gerar empregos em grande escala, e ele quer precarizar aqueles que já estão sem emprego, e ele sabe muito bem que ele não vai gerar 40 milhões de empregos para essa gente toda. Os poucos que ele quer ainda proporcionar algum tipo de pensamento de ter o seu emprego no futuro é de ter totalmente abdicação de seus direitos trabalhistas, né? Então é esse tipo de gente que está comandando a área econômica do nosso país. E eu não posso deixar de registrar, depois desse assunto todo, porque eu fiz um vídeo ontem, né, no dia 4 de julho, onde eu registro aqui o aniversário da independência dos Estados Unidos. E aqui nesse vídeo, aqui, vou até sair da frente, nesse vídeo não, dessa foto, sair bem da foto aqui, está o presidente da República todo feliz, junto com o embaixador norte-americano e os generais Braga Neto, general Ramos, enfim, o Eduardo Bolsonaro, comemorando. Não sabemos exatamente o que, porque se a gente somar os mortos pela Covid aqui no Brasil, junto com os mortos dos Estados Unidos, nós teremos 200 mil mortos. Talvez seja isso que eles estejam comemorando, né? Porque qual é a razão de ter aqui aquele sorriso e aquele sinal de positivo ali? O constrangedor dessa história, além de todos os constrangimentos que a gente já presencia, é ter o general Braga Neto, nesse almoço, o general Ramos, ou seja, generais ou ex-generais brasileiros se prestando a fazer essa bajulação ao governo americano no dia da independência norte-americana, eles felizes da vida, num almoço ali, como se o Brasil não tivesse passando nenhum tipo de dificuldade. E a gente vai ver na comprovação dessa vassalagem despudorada nas mensagens que o Bolsonaro publica, dizendo que o discurso de Trump pelo 4 de julho foi corajoso, quando ele ataca as esquerdas, quando ele menciona alguns vultos históricos dos Estados Unidos que estão tendo estátuas pichadas, e figuras essas que Bolsonaro não tem a menor ideia quem são, não conhece nada da história dos Estados Unidos, mostrando aquele comportamento constrangedor do puxa-saco, que independente do que faz o chefe, faz o puxa-sacado ali, né? A pessoa fica nesse comportamento absolutamente serviçal. É uma coisa muito constrangedora. A história do Brasil está registrando esses episódios todos para que a gente nunca mais permita que esse tipo de situação se repita. Fica como registro deplorável a participação dos militares brasileiros no meio dessa comédia, essa comédia negra, essa comédia nefasta, essa comédia tão terrível, onde ninguém pode ficar rindo a não ser os palhaços sem noção no meio do picadeiro. Gente, eu fico por aqui, desculpem mais uma vez a contundência, mas é necessário que a gente tenha pessoas no Brasil que estejam cada vez mais apontando da forma como podem os fatos tão complicados que a gente tem no nosso país, né? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!